Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, nesta manhã gostaria de partilhar uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração. Todos vocês sabem, há dias recebi uma mensagem de um irmão falando: pastor, é muito interessante que eu vejo que as suas palavras levam sempre para o propósito, né? E quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo Deus nada fazendo algo sem propósito. Tudo que Deus faz é de propósito e com propósito, né? E então o meu sonho, o meu objetivo é ter uma igreja que sonha com propósito, mas que faça também de propósito, né? Porque uma das maiores dificuldades que nós temos, um dos maiores desafios que nós temos é viver e pastorear pessoas que são alienadas só por uma direção. Eu tenho que mandar fazer. Não, você não tem que mandar fazer nada. É Deus que é dono da igreja, é Deus que é dono das ovelhas. Nós apenas somos pastores que pastoreiam as ovelhas. E quando a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 28, que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Todas as coisas, elas convergem para os filhos, para aqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre as características de um propósito. Talvez você já perguntou assim: por quê? Qual é o meu propósito de vida? Mas talvez você ainda não descobriu, porque você ainda não sabe quais são as características desse propósito. E eu gosto muito de alguns homens da Bíblia, de algumas pessoas da Bíblia, que me ensinam muito sobre o propósito. Um deles é José, outro é Neemias, Paulo, né? Existem vários homens e várias mulheres, mas hoje de forma específica eu quero falar sobre Neemias, né? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. E nós vamos ler a partir do verso 11. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, do verso 11 em diante. Do verso 11 em diante. Eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque eu vou trazer 3 características de um propósito. E se você entender essas 3 características, o seu propósito vai estar muito mais fácil de ser realizado, porque houve uma consciência dele. Capítulo 2 de Neemias, verso 11 em diante, diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Só nesse versículo aqui, nós já temos muita coisa, muita linha para puxar em relação ao propósito. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, e nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara.
Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram-se as mãos para a boa obra. Porém, repita comigo, porém, estava tudo indo tão bem, não estava? Estava indo tudo tão bem. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, o Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: o que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos vós. Todavia não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Talvez você não conheça o contexto desse texto. O contexto desse texto está no capítulo 1, onde Neemias, ele procura saber sobre a cidade de Jerusalém. Nós vamos ver que os irmãos dele haviam vindo, e a Bíblia vai nos dizer que o relato que esses irmãos traz de Jerusalém não eram bons, não eram saudáveis. As portas estavam todas destruídas, Jerusalém estava um caos, os muros derribados. Havia um caos, havia algo na família de Neemias, havia algo naquele lugar que não estava saudável. Mas é interessante que Neemias, quando ele tem essas notícias, quando ele pede essas informações e tem essas notícias, a Bíblia diz no capítulo 1, e nos primeiros aqui versículos, quando ele tem toda aquela informação, a Bíblia diz a partir do verso 4, diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E Neemias faz uma oração muito interessante, ele diz: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do seu servo, que faço hoje na sua presença. Neemias faz essa oração e ele continua trabalhando. E ele continua trabalhando. E ele continua na vidinha dele. Mas repare que ele estava na sua vida, mas existia algo por trás. Hoje nós estamos aqui, mas atrás de cada pessoa que está aqui existe uma história. Atrás de cada realidade aqui existe um contexto. Atrás de cada homem, atrás de cada mulher, atrás de cada jovem existe um sentimento, existe uma realidade dentro de nós que talvez por alguns anos você quis ignorar, ou por alguns dias você não quis olhar para essa realidade, mas o fato é, ela existe. E nós não podemos negar aquilo que existe, aquilo que é uma realidade. Agora, negar o que existe nós não podemos. Mas nós também não podemos deixar de fazer o que é preciso fazer. Porque às vezes nós reconhecemos o que está acontecendo, mas não queremos ir rumo à mudança. Mas Neemias entendeu que enquanto ele orava, e a Bíblia vai nos dizer, existe um dado aqui muito interessante, no capítulo 1, se você olhar, diz que as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, do 20º ano. Mas a Bíblia diz que a resposta que Neemias teve, quando tudo isso começou e quando ele vai para Jerusalém, a Bíblia diz que já é no mês de Nisan. E se nós olharmos para o mês de Quisleu, para o mês de Nisan, no calendário nós vamos ter 4 meses. Nós vamos ter 120 dias. Não esqueça esse dado, por favor, porque ele é muito importante para esse sermão que eu estou gerando. Preste bastante atenção. Neemias, debaixo dessa situação, debaixo de oração, Neemias continua fazendo a sua vida,
Mas é interessante que Neemias, ele, devido àquilo que estava acontecendo dentro da vida de Neemias, dentro de Neemias, nos sentimentos de Neemias, nas emoções de Neemias, a Bíblia vai dizer que o semblante de Neemias, durante a sua jornada de vida, durante o seu trabalho, o semblante de Neemias não era o mesmo, porque havia algo dentro dele que se passava e que algumas pessoas não sabiam. E um dia, ele na sua lida com o rei Artaxerxes, ele vai servir o rei, e o rei olha para ele e diz para ele: Neemias, o que se passa? Seu rosto está abatido, você está triste, o que está acontecendo? E Neemias relata para ele o que aconteceu. Sabe o que Neemias fez? Neemias teve, preste bastante atenção nisso, Neemias teve consciência, Neemias recebe uma notícia, Neemias toma consciência, mas Neemias ainda não podia agir. Neemias não tinha condições para agir, Neemias não tinha material para agir, Neemias não tinha homens para agir, Neemias não tinha recursos para agir. A partir dessa conversa com o rei Artaxerxes, a Bíblia vai nos mostrar nitidamente o que está escrito em Romanos 8:28, que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu. Fala com esse irmão, pelo amor de Deus. Fala com esse irmão, pelo amor de Deus. Não queira que o propósito de Deus realize na sua vida se você não agir de propósito. Tem que ser de propósito, tem que ser inteiro, tem que ser algo real, tem que ser algo verdadeiro. Neemias não abre a boca em momento algum para falar com o rei que ele tinha um problema, mas as características dele demonstrou para o rei. Deus move o coração do rei e ele pergunta: o que você precisa para resolver o problema de Jerusalém? O que você precisa? O Senhor está te perguntando: o que você precisa hoje? O que você precisa para mudar a história da sua vida? O Senhor está te perguntando o que você precisa. Você pelo menos sabe o que você precisa? Neemias me ensina tanto com propósito, porque Neemias, quando o rei pergunta para ele, Neemias não titubeia, Neemias sabe o que precisava. Sabe por quê? Porque antes de Neemias fazer, Neemias orou. 120 dias de oração e jejum e chorou, para 52 dias de uma obra completa, realizada e transformada. 120 dias de oração, de jejum, antes de mover uma pedra, antes de mudar um tijolo, antes de bater na porta do banco, antes de ir conversar com alguém, houve oração, houve choro, houve jejum, houve algo intencional na parte de Deus. Sabe o que Neemias estava dizendo? Eu não posso fazer nada que não tenha a ver com o meu propósito. Eu não posso. Senhor, ouve a oração do teu servo. Senhor, ouve a aflição do servo. Foi uma oração que Neemias fez para... Mas como é que essa oração chegou no rei Artaxerxes? Fala com esse irmão, porque havia um propósito. Nem tudo que nós queremos nós precisamos falar, porque Deus é que trata, Deus é que faz, Deus é que move, Deus é que gera. E quando o rei Artaxerxes pergunta: o que você precisa para resolver esse problema? Ele diz: eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso de madeira, eu preciso de carta, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Pronto. Eu vou tratar de tudo isso. E quando eu começo a ler no verso 11, nós estamos debaixo desse pano de fundo. Cheguei a Jerusalém. Sabe o que aconteceu? De uma notícia que ele recebe, de uma emoção que é gerada, de uma oração que é feita e de um movimento que é gerado, Deus coloca ele na rota do seu propósito. Deus coloca ele na rota do seu propósito. Mas nós vimos ali, quando eu dei aquela pausa na leitura,
quando ele entra na rota do propósito, quando ele chega no terreno do propósito, se levanta algumas adversidades. Mas ele deixou de ter propósito? Ele deixou de ter uma missão? Ele deixou de ter um objetivo? Ele deixou de ter o favor de Deus? Ele deixou de ter tudo aquilo que ele precisava de Deus? Então por que você está parando se você tem tudo e só tem uma divergênciazinha? Por que você está parando? Não pare! Não pare! Agora nós precisamos ter consciência desse propósito. Nós precisamos ter consciência. Quando Neemias chega aqui no verso 20, diz: ó Deus do céu, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Olha, o êxito não é comigo, eu só vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Só que para Neemias chegar nesse contexto, só que para Neemias chegar nessa realidade, ele teve que viver, ele teve que entender, ele teve que compreender algumas realidades, ele teve que viver algumas realidades. Mas repare algo, quando eu vejo essa história de Neemias, eu não sei se vocês pastores, ou se tem algum pastor aqui, algum estudioso da palavra de Deus, eu queria desafiar você a olhar esse texto, não danificar o texto e nem destruir o texto, mas só analisar ele a partir de uma linha diferente. Eu, quando estava lendo esse texto, ainda essa semana, eu perguntei uma coisa: será que existe diferença de vontade para propósito de Deus? Será que existe diferença da vontade minha para o propósito de Deus? Porque às vezes nós confundimos propósito com vontade. Eu tenho vontade, vou dar um exemplo aqui, eu tenho vontade de pregar, mas é propósito de Deus você pregar? Opa! Neemias, quando ele se entristece, Neemias, quando ele vive todos os dilemas que ele estava vivendo, há uma característica de Neemias que me encanta, gente, se você receber uma notícia agora desastrosa, o seu primeiro pensamento, se você é do Brasil, é comprar uma passagem para o Brasil. Se você é da África, é comprar uma passagem para a África. Se acontecer na sua casa, é você arrancada. Verdade ou mentira? É assim que nós agimos ou não é? Porque essa é a nossa vontade. Esse é o nosso desejo. Agora, Neemias não faz isso. Neemias poderia, não iria conseguir, mas Neemias tinha aqui algo extraordinário. Neemias tinha uma consciência de que tudo aquilo que ele fizesse, se não fosse um propósito de Deus, ele iria falhar. Ele iria falhar. Então, quando nós falamos dessas características desse propósito, e existe aqui uma diferença, né, entre a vontade e o propósito. Vontade diz: eu quero fazer. Mas o propósito diz: eu preciso fazer, porque Deus me chamou para isso. Deixa eu te fazer uma pergunta: Deus te chamou para quê? Talvez você seja um colecionador de frustrações. Não porque você não sabe fazer nada, é porque você só não está fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. Você não precisa se frustrar, você só se frustra porque quer. Porque você está fazendo o que Deus não te mandou fazer, o que Deus não te deu autorização para fazer, o que Deus não te chamou para fazer. Então uma coisa é você ter vontade. Fala com o seu irmão: vontade dá e passa. Fala com ele: propósito vem e fica. Vontade dá e passa, propósito vem e fica. Então repare uma coisa, quando a palavra diz, você nunca pode falar aquele texto, você nunca pode recitar aquele texto de Romanos 8:28 e esquecer da última parte. Todos nós esquecemos. Todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, segundo o seu. Então tem que haver um propósito. Então quando nós entendemos isso, nós não continuamos. E quando nós olhamos, por exemplo, para esse culto de Santa Ceia, nós lembramos que Jesus também, ele viveu orientado não pela sua vontade, mas pelo... Prova disso é, na cruz, qual é a oração que ele faz? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo... Sabe o que Jesus estava falando? O propósito é seu, o objetivo é seu, eu só estou aqui para cumprir.
Por isso é que no Evangelho de Lucas, nós vamos ver no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. Havia um propósito. Não havia somente uma vontade, mas havia um propósito. Por isso a cruz, ela não é um acidente, a cruz é um propósito. Jesus veio, viveu, nasceu, morreu, ressuscitou, porque havia um propósito. Havia um objetivo. E glória a Deus por esse objetivo. A primeira característica de um propósito que eu quero tirar aqui, baseado na vida de Neemias e também na vida de Jesus, é que o propósito verdadeiro, ele nasce de uma inquietação santa. Ele nasce de uma inquietação santa. De uma inquietação a partir da Bíblia. De uma inquietação a partir da oração. Se você está vivendo inquieto, sem Bíblia e sem oração, procura um psicólogo. Procura um psiquiatra, você está com TDAH. Você está muito inquieto. Agora, se a sua inquietação, ela nasce a partir de uma palavra de Deus, se a sua inquietação, ela nasce a partir de uma oração, se a sua inquietação, ela nasce a partir de um jejum, essa inquietação é uma inquietação que vai mudar a história da sua vida, vai mudar a estação da sua casa, vai mudar a estação do seu casamento, vai mudar. Agora, tem pessoas muito inquietas, querendo que as coisas aconteçam do seu jeito, da sua hora. Não vai acontecer. É frustração em cima de frustração. E quando nós entendemos isso, nós vamos ver aqui em Neemias. Olha o que Neemias diz: assentei-me, eu recebi uma notícia difícil, eu estou passando um momento difícil, um momento complicado, mas eu assentei-me, eu chorei e eu lamentei por alguns dias, e estive orando. E em algum momento do texto, você vê Neemias pedindo algo para o rei. Existe aqui uma geração aqui hoje, que você não precisa pedir nada, porque Deus sabe de tudo que você precisa. Deus sabe de tudo que você necessita. Não precisa ficar no banco, Deus sabe que você quer uma casa. Não precisa ficar lá no stand, chateando o homem lá para comprar o carro. Deus sabe do que você precisa. Na hora certa, Deus faz infinitamente mais. Deus faz infinitamente mais. Eu ouço tantos testemunhos, eu ouço tanta coisa linda que Deus faz, mas tudo a partir de uma inquietação santa, a partir de oração, a partir de jejum, a partir da palavra de Deus. Tudo que nasce na palavra é sustentado pela palavra. Agora, se nasce de emoção, o dia que a emoção acabar, acaba. Você conhece pessoas assim? Não pode. Neemias ouviu essa notícia que poderia ser apenas uma informação. Neemias recebe essa notícia, quando a notícia chega, essa notícia poderia ser uma informação. Fala com esse irmão que está do seu lado. Tem notícias que vai chegar até você, que pode ser apenas uma informação. Ah, mas tem notícia que vai chegar para você, que vai virar o seu propósito de vida. Agora, de onde vem essa notícia? Por que vem essa notícia? Quem transmite essa notícia? É a palavra de Deus? É a palavra de Deus? Foi oração? Foi Deus que falou com você? Eu, quando dei aquele testemunho da cadeira, ouvi de Deus nitidamente. Como é que eu vou mandar a pessoa se nem cadeira você tem para eles sentarem? Eu fui lá e comprei as cadeiras. Quando eu comprei a cadeira, as pessoas vieram, porque eu ouvi uma voz de... E se eu tivesse ouvido as minhas emoções? As cadeiras iam continuar vazias. O espaço só ia ter cadeira, mas não ia ter pessoas. Então tem a ver com o propósito, tem a ver com a vida. Então quando Deus ele coloca um propósito dentro de nós, aquilo começa a nos incomodar, aquilo começa a mexer conosco. Nós vamos orar, parece que nossa oração só vai para aquilo. Nós vamos jejuar, parece que nós só jejuamos por aquilo. Parece que toda a palavra que é pregada vai funilando para aquilo. Você já viveu isso? Quem já viveu isso? É muito lindo isso, o agir de Deus. Parece que uma palavra que não tem nada a ver com aquilo que eu estou vivendo, ela passa a se encaixar na realidade que eu estou vivendo. O que incomoda você? O que incomoda você pode revelar aquilo que Deus está chamando você para fazer. É uma inquietação santa.
Eu olho aqui para pessoas aqui, eu falo, meu Deus, essa pessoa não entende o que Deus quer fazer através da vida dele. Deus quer fazer algo tão lindo, Deus quer fazer algo tão maravilhoso. Talvez você está sentado aí no próximo, sentada do lado do próximo médico desta nação. Talvez você está sentado aí do lado do próximo professor desta nação. Talvez você está sentado aí do lado do próximo pastor que vai abrir uma igreja. Olha só para você ver, talvez você está sentado do lado de um ministro de louvor que vai ser o melhor ministro de louvor no mundo, vai fazer parte da história. Quando nós entendemos isso, tudo muda a nossa vida. Neemias não conseguia viver mais normalmente depois que Jerusalém foi destruída. Neemias já não conseguia. Existia uma inquietação que não vem da ansiedade, mas vem da palavra de Deus, vem de Deus. Existem coisas que você está vivendo e que você está relutando com ela. Não relute, porque se vem de Deus, faça. Se vem de Deus, tem a ver com o propósito que Deus esteja querendo fazer com você. É exatamente, talvez Deus esteja mostrando o que você tem que fazer. Ou talvez Deus esteja mostrando algo e Deus esteja falando assim, sabe por que você está inquieto? Sabe por que você está inquieto? É porque é você que tem que fazer. Faça, desenvolva, mas que venha a partir de Deus, que venha em Deus e que venha a partir da palavra de Deus. Quando eu faço um paralelo de Neemias com Jesus nesse culto de Santa Ceia, eu vejo que Neemias viu a necessidade, Jesus viu a humanidade perdida. Olha que interessante. Neemias viu a necessidade, Jesus viu a humanidade perdida. Neemias chorou pelos muros, Jesus chorou por Jerusalém. Neemias se levantou para reconstruir, Jesus se levantou para redimir. Olha só para você ver, quando nós entendemos isso, tudo muda. Agora, qual é o propósito? A primeira característica do propósito: precisa nascer de uma motivação santa. Precisa nascer de uma motivação santa. Precisa nascer de uma motivação na palavra, uma motivação no jejum, uma motivação que venha de oração, não de algo emocional. A segunda característica que eu vejo aqui: um propósito verdadeiro, ele exige posicionamento. Tem um monte de gente aqui que sabe o que tem que fazer, mas a pergunta não é o que você sabe, é o que você faz. Neemias tinha uma informação, Neemias tinha uma inquietação, mas se Neemias não se levantasse para fazer, se dentro do seu coração não houvesse uma disposição, a cidade seria reconstruída? Não. O seu propósito não tem a ver com ter informação, mas tem a ver com ter disposição. Fala com esse irmão que está do seu lado. Cutuca ele assim, fala com ele, olha, se tem informação e não tem disposição, nada vai acontecer. Informação só não. É igual a pessoa. A Bíblia vai nos dizer que bem-aventurado é aquele que ouve as palavras e as pratica. Quer ser feliz? Ouve a palavra e pratica. Quer ser feliz? Lê a palavra, aprende a palavra e pratica. Então, repare algo. Em Neemias capítulo 2, verso 17, Neemias nos dá essa orientação. Ele vira para os homens e diz: vinde pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém. Vamos. Não é só ficar na informação, não é só ficar aqui, eu vou ficar, eu vou ser, não. É ir e fazer. De conversa nós já estamos cheios. De blá 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 nós já estamos. É ir e é fazer. Repare que em Neemias no capítulo 1 ele está chorando. No capítulo 2 ele está falando: vamos reconstruir. Bora. Pode vir o que vier. Pode vir quem vier. Nós vamos para cima agora. O tempo de cantar chegou. E se o tempo de cantar chegou, significa que o de chorar? Pastor, mas eu ainda não chorei. Então o seu é de chorar agora. Chora, meu filho, chora. Chora, ora e jejua.
Qual é o seu tempo? Processos. Princípios, processos e propósito. Princípios, processos e propósito. Repare que Neemias no capítulo 1 ele está chorando, ele está lamentando, ele está, Deus do céu. No capítulo 2 ele está, bora, vamos construir. Bora, vamos fazer. Aquilo que não era vai começar a acontecer agora. Aquilo que não tem vai começar a ter agora. Aquilo que não faz vai começar a fazer agora. Aquele que não levantar vai começar a levantar agora. Ah, vamos, bora. Informação sem disposição igual ao mesmo todos os dias. Frustração. O propósito, ele não pode permanecer apenas no território da emoção. O propósito, ele não pode permanecer apenas no território da intenção. O propósito não pode permanecer apenas no território da informação. Ele precisa avançar, ele precisa... Os pastores sabem aqui, ó, quando vem falar comigo alguma coisa, qualquer pastor é líder. Quando vem falar comigo alguma coisa, pastor, eu gostaria de fazer isso, lançar, e foi, então, cadê o projeto? Aí quando ele me traz o projeto, eu falo, então você é o líder a partir de hoje. Uai, se Deus falou com ele, se Deus movimentou ele, se Deus atiçou ele, é para quem fazer? Para mim fazer? Uai, você está doido ou quê? Mano. Deus mexe com ele, Deus ora, Deus fala com ele, é eu que tenho que fazer? Uai, não, é ele que vai fazer. É ele que vai fazer. Neemias recebe nós. Neemias não pensou assim. Mas Neemias poderia ter pensado assim. Quando ele pergunta para os irmãos, então, como é que está o povo lá em Jerusalém? Eia, quando ele começa a falar que estava tudo destruído, estava tudo queimado, Neemias podia ter pensado assim, meu Deus, para que eu fui perguntar? Para que eu fui perguntar? Mas Neemias não pensou assim. Neemias chorou. Neemias chorou com os que choram. Neemias lamentou com os que lamentavam. Neemias ficou inquieto, mas Neemias orou. Neemias pediu direção. Neemias saiu do campo da informação e foi para o campo da disponibilidade. Um propósito verdadeiro vai exigir posicionamento. Ei, mas quando Neemias decide, presta bastante atenção, já estou acabando. Quando Neemias decide, levanta a oposição. Levanta a oposição. 3 oposições se levantaram com Neemias, e com você não vai ser diferente. 3 oposições se levantaram com Jesus, e com você não vai ser diferente. Não queira ser diferente de José, não queira ser diferente de Neemias, não queira ser diferente de Jesus. Presta bastante atenção. 3 realidades se levantaram quando ele decidiu edificar. Primeiro, Sambalate criticou. Toda vez que você decidir, alguém vai te criticar. Mas permaneça firme, porque quem falou foi Deus. Se foi Deus que falou, meu irmão, pode criticar à vontade. Segundo, Tobias, desprezo. Pode desprezar. Foi Deus que falou, continua. Continua firme, continua avançando, continua. Gesem questionou. Todas as vezes que você se levantar, vai alguém criticar, vai alguém desprezar e vai alguém questionar o que você está fazendo. Mas se Deus mandou fazer, dá 3 pulinhos, meu irmão, e vai para cima. Se foi as emoções ali, você cai. Quando é as emoções, quando o propósito está baseado numa emoção, quando vem o questionamento, quando vem o desprezo, quando vem a crítica, nós caímos. Mas quando vem de Deus, aquilo serve de mola nos nossos pés. Aquilo serve de mola para nos impulsionar. Então repare algo. Primeiro nasce de uma inquietação santa. Nasce no campo da oração, Neemias sabia que 120 dias de joelho fazia com que ele permanecesse 52 dias de pé diante daquele povo. Ei, eu estava fazendo as contas. Para cada dia de trabalho de Neemias, 2,3 de oração. Para cada dia de trabalho de Neemias, 2,3 de oração.
Pergunta ao irmão, como é que está a sua média aí? Como é que está a sua média aí? A gente está trabalhando 2,3 e quando dá tempo, ora uma vez. Né? Olha o percentual, 2,3 para cada dia de trabalho. Sabe o que Neemias entendeu? Que se é de Deus, as orientações vêm de Deus. Se é de Deus, o direcionamento vem de Deus. Se é de Deus, algo novo vai acontecer. Mas veio a crítica, veio o desprezo, veio o questionamento, mas Neemias continuou. Neemias permaneceu. Neemias permaneceu. E eu tenho certeza que aqui há famílias que precisam ser reconstruídas. Eu sei que há casamentos que precisam ser reconstruídos. Eu sei que há ministérios que precisam ser reconstruídos. Eu sei que há vidas que precisam vir para Deus. Mas a partir do momento que você tomar a sua decisão, pode ficar tranquilo que Deus é com você. Deus é por você. Deus estará com você. Deus irá te dar todas as estratégias para você vencer. Fala com esse irmão que está do seu lado. Não pare no meio da obra. Não pare no meio da obra. Ainda tem muita coisa para ser reconstruída. Ainda tem muita coisa para ser feita. E a terceira característica eu termino. Um propósito verdadeiro. Ele tem um preço a se pagar. Um propósito verdadeiro. Ele tem um preço a se pagar. Hoje nós estamos num culto de Santa Ceia. O que Jesus fez pelo propósito? Pagou um preço. O que Jesus fez pelo propósito? Pagou o preço. Pagou o preço. Neemias capítulo 4, verso 17 diz: os que edificavam o muro. Uau, esse texto é maravilhoso. Os que edificavam o muro, com uma mão faziam a obra e com a outra segurava a... Tudo tem um preço a se pagar. Tudo tem com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a... Meu Deus, propósito tem que se pagar um preço. Propósito tem que estar alinhado. Propósito não pode haver distração. Propósito não pode ter distração. Propósito não é um caminho sem dificuldade. Existe um preço para aquilo que Deus colocou nas nossas... Agora, qual o preço você está pagando? Porque nós só pagamos um bom preço para aquilo que é valioso. Porsche só é Porsche porque é Porsche. E só tem Porsche quem pode pagar pelo... iPhone só é iPhone porque é... E só tem iPhone quem pode pagar por um... Mercedes... Eu estou dando exemplos para você ter uma ideia da dimensão. Tudo tem um preço, porque tem um valor, tem uma missão, tem algo agregado, tem algo diferenciado na sua vida. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que o propósito não é um caminho sem dificuldade, mas é um caminho que precisa ser pago um preço. Neemias, presta bastante atenção. Neemias morava onde? Se ele trabalhava para o rei, ele morava num... Meu Deus. Você está disposto a trocar palácio por uma cidade queimada, portas derrubadas, muros derrubados, só entulho, só coisas destruídas? Foi um preço a se pagar. Ele estava ali de boa. Tudo que vinha era para o rei. Ele só estava ali dando assistência. Agora não, agora ele começou a ver as críticas, ele começou a ver o desprezo, ele começou a ver todas as realidades na pele, na vida dele. Neemias abriu mão do conforto, enfrentou a oposição, mas permaneceu firme. Isso vai nos levar diretamente na mesa da Santa Ceia. Jesus, ele conhecia o preço do propósito, por isso ele pagou o preço do propósito. E o preço do propósito era a cruz, a crucificação. Para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Vire para esse irmão que está do seu lado e fala assim: ó, propósito envolve entrega. Propósito envolve entrega. Fala para ele, olha nos olhos dele e diz: não desista do propósito. Vamos lá em Neemias capítulo 6, verso 15. Neemias capítulo 6, verso 15.
acabou-se, pois, o muro. Aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Fala com esse irmão, começa a contar. Existe uma nova história na sua vida a partir de hoje. Fala para ele, coloca no seu calendário hoje. Coloca no seu calendário hoje, o primeiro dia. Coloca no seu calendário hoje o primeiro dia. 52 dias. Mas é para quem se levantar. É para quem for caminhar debaixo de oração. É para quem for entregar a sua vida para Jesus. É para quem for mudar a sua história. É para quem for mudar a sua vida. É para quem for mudar a realidade. E se você vai mudar a realidade, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. 52 dias não é para quem decide continuar o mesmo. Existe um propósito. Todas as coisas elas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Ei, presta bastante atenção. A velocidade da obra na sua vida não pode ser maior do que a profundidade da sua espiritualidade. A velocidade da obra que Deus vai fazer na sua vida não pode ser maior do que a profundidade da sua vida na vida dele. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Eu queria que você orasse por essa pessoa agora. Nós estamos numa batalha e talvez exista alguém do seu lado que precisa de reconstruir algo hoje. Precisa de reconstruir alguma coisa hoje. Precisa de reconstruir uma realidade. Talvez ele chegou aqui debaixo de uma notícia como Neemias, que as coisas não vão bem, que a saúde não está legal, que a realidade não está boa, mas ele vai sair daqui crendo que existe uma inquietação santa, existe uma disponibilidade, mas também existe um preço a se pagar por isso. Comece a declarar sobre a vida dele, enquanto louvamos ao Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Isso, declare sobre a vida dele. Existem pessoas que chegou aqui nessa manhã, precisa de reconstrução. Reconstruir o casamento, reconstruir a empresa, reconstruir os sentimentos. Existem pessoas nessa manhã que enquanto eu pregava e falava de propósito, você tinha uma inquietação. Você tinha uma inquietação dentro de você. Eu quero lhe dizer que essa inquietação ela é santa, porque você está num lugar de oração. Você está num lugar onde o nome do Senhor é adorado. Você está num ambiente de oração. Você está num ambiente de palavra. Você está no ambiente de entrega. E nesta manhã, se você teve essa inquietação, algo precisa mudar na sua vida. Mas existem pessoas que não só sentiu essa inquietação, precisa tomar uma decisão. Pastor, que decisão é essa? Eu quero começar pela primeira decisão. A primeira decisão é daquela pessoa que decide entregar a sua vida para Jesus. É daquela pessoa que decide entregar a sua vida para Jesus. É aquela pessoa que decide voltar para os caminhos do Senhor. Talvez um dia, na sua adolescência, na sua juventude, ou algum tempo atrás, você entregou a sua vida para Jesus, mas
Você se encontra desviado neste momento, você se encontra fora do propósito, e você precisa retornar ao propósito. Nós aprendemos nessa manhã que existe uma inquietação santa. Existe uma inquietação no ambiente espiritual e não emocional. Mas existe também a disposição de levantar e falar: eu quero mudar, eu quero fazer diferente. E é para esses que eu quero agora. Se existe essa inquietação santa dentro de você, e se existe essa disponibilidade para entregar a sua vida para Jesus, é só você levantar a sua mão direita. É a única coisa que você precisa fazer agora, é levantar a sua mão direita. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, ou você que quer retornar aos caminhos do Senhor Jesus, levanta bem alto, levanta bem alto. Eu quero ver, porque eu quero orar por você daqui. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Você que teve essa inquietação santa e que você precisa entregar a sua vida para Jesus, precisa renovar a sua aliança com Jesus. Já temos algumas mãos levantadas. Levante bem alto, bem alto, bem alto. Eu quero orar de forma intencional por você. Eu quero orar de forma intencional por você. Levanta assim bem alto, bem alto. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, ou você que quer retornar aos caminhos do Senhor Jesus. Eu preciso te ver, eu quero te ver, eu quero orar por você. Basta só você levantar a sua mão direita assim, que eu vou estar orando por você. Já temos algumas mãos levantadas, já temos algumas mãos levantadas, e eu quero orar por você neste momento. Você que está com as mãos levantadas, eu quero que você venha aqui à frente, que nós vamos orar pelo seu propósito. Vem aqui, por favor. É um minutinho, é um minutinho, é um minutinho. Venha, 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 venha. Venha, venha, venha. Vem cá, vem cá, vem cá. Pode vir, pode vir. Pode vir, minha filha, vem cá. Nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua casa, nós vamos orar pela sua família, nós vamos orar por esse novo tempo. Você que levantou a sua mão, venha, 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 venha. Venha, venha, venha. Vem cá, vem cá, vem cá, que eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Vem, vem, vem. Um novo tempo, uma nova estação de Deus está chegando. Vem cá, vem cá. Vou te dar mais um minuto, vou te dar mais um minuto para você que quer ter disponibilidade hoje, a partir de uma inquietação. Existem homens e mulheres aqui que já tomaram essa decisão. Eles já decidiram reconstruir. Eles já decidiram mudar a sua história. Senhor, nesta manhã, Pai, eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos que vieram aqui à frente. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor os guardou, o Senhor os cuidou até aqui. E a partir daqui, Pai, algo será reconstruído. Mas tudo começa no fundamento. Tudo começa na rocha. Tudo começa, Pai, na fundação. E a fundação é o Senhor Jesus. Que nesta manhã, Pai, eles possam sair daqui completamente transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Nós oramos, Pai, de forma intencional pela vida de cada um dos meus irmãos. Tudo aquilo que está destruído, tudo aquilo que está partido, tudo aquilo que está vivendo, Pai, completamente dissoluto, nós damos uma ordem agora no mundo espiritual. Que haja vida, que haja vida, que haja vida, que haja um novo tempo, que haja uma nova estação, que haja uma nova realidade em nome de Jesus, a partir de uma base que é o Senhor Jesus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade agora para agir nessas vidas, para trabalhar no caráter, para trabalhar nas emoções, para trabalhar, Pai, nos relacionamentos. O Senhor tem liberdade para cuidar da vida de cada um deles. Nós te damos total liberdade. Cuida, guarda, protege, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, olhem para mim. Vocês que estão aqui à frente, que decisão maravilhosa que vocês tomaram. Uma decisão de reconstrução. Uma decisão que partiu a partir de uma inquietação. Uma decisão que partiu a partir de uma decisão. E eu tenho certeza que o valor a ser pago vocês estão dispostos.
que os muros serão reconstruídos, as portas serão edificadas em nome de Jesus. Repita comigo uma oração, por favor. Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história e mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu lhe peço perdão por tudo aquilo que fiz, por caminhos que andei que não agradaram ao Senhor. Mas hoje eu, de forma intencional, a partir de uma inquietação do Espírito, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador, para que eu possa viver eternamente ao seu lado, em nome de Jesus, amém? Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Neste momento há uma festa no céu, e se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Então eu vou contar até 3. No 3, eu gostaria que vocês virassem para trás, porque eu vou apresentar uma nova família para vocês. Uma família que não é perfeita, mas é uma família que é apaixonada por Jesus e que ama a vida de vocês, amém? No 3, vocês viram para trás, pode ser? Boa, muito bem. Tem festa aqui ou não tem? Tem festa ou não tem? Um, 2, 3. Sejam bem-vindos ao novo. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Aleluia. Vire para esse irmão que está do seu lado. Já apontou na agenda os 52 dias? Fala com ele: Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor cuidou de nós, até aqui o Senhor cuidou da nossa casa. E nesta manhã, Pai, foi uma manhã de adoração, uma manhã de celebração, uma manhã, Pai, intencional na presença do Senhor, onde nós tivemos a oportunidade de relembrar tudo aquilo que o Senhor fez por nós e dizer mais uma vez: muito obrigado, Jesus, por aquela obra maravilhosa que hoje nos dá vida e vida em abundância. Por isso, Senhor, nós representamos ao Senhor a nossa semana, que ela seja uma semana maravilhosa, que ela seja uma semana intencional, que ela seja uma semana de decisões, que ela seja uma semana, Pai, de realizações, e que nós possamos, Pai, viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, e que nunca nos falte a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações com o Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus, vamos celebrar a Ele. Uma boa semana para você, em nome de Jesus. Você que está em casa, que honra, que privilégio podermos mais uma vez celebrar o nome do Senhor Jesus e participar da ceia do Senhor. Que o Senhor continue te abençoando, guardando, protegendo. Que essa semana seja uma semana maravilhosa na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, uma boa semana.